Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Abra tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Aleluia. Estamos aqui na casa do Senhor. Já ouvimos palavras importantes, também hinos maravilhosos que aqui foram entoados. Deus possa conceder graça a cada um que aqui veio prestar o seu culto a Deus. Aleluia. Romanos 12, versículo 1 e 2, queremos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podeis tomar assento. Aleluia. Meus prezados, com certeza, esses versículos mostram que a nossa vida vai depender da maneira como nós interpretamos, como nós reconhecemos a soberania de Deus em nossa vida. Se verdadeiramente nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Porque uma coisa é certa, que Deus se alegra quando nós estamos dispostos e fazemos a sua vontade. Muito se pode fazer, mas o importante é fazer as coisas certas, de maneira certa e correta. E fazer que venha glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aqui estamos prestando o nosso culto a Deus. E Paulo diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Estava implorando, pedindo que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vosso culto com entendimento. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. Nós podemos ter a nossa própria vontade e muitas vezes nós fazemos aquilo que nós achamos que é certo, que é bom, mas temos que analisar entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente, que é ótimo, o que convém fazer primeiro. Pois podemos fazer muitas coisas, mas nem tudo é de suma importância. Tem aquilo que é mais importante. E Deus quer primeiro que Ele seja honrado, glorificado. Devemos, em primeiro lugar, servir a Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Depois outras coisas poderão nos ser acrescentadas. Não podemos deixar em segundo plano. Então, meus prezados, para nós cultuarmos a Deus, no Antigo Testamento, ninguém poderia se apresentar na presença do Senhor sem trazer uma oferta, algo para sacrifício, nem que fosse uma rola, mas devia oferecer algo em sacrifício ao Senhor. E aqui diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
o nosso corpo, conforme diz o apóstolo Paulo, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Veja que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, quando nos diz aqui: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A pergunta que devemos fazer: estamos glorificando a Deus no nosso corpo, nosso espírito? Será que tudo que temos glorifica ao Senhor? Porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós pertencemos a Ele. Pois diz aqui: fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se é que pertence a Deus, não somos mais donos de nós mesmos. Temos um Senhor sobre nós, e nós devemos procurar agradar ao nosso Senhor, o nosso Deus. Assim como no passado, as pessoas vinham e adoravam a Deus com sacrifícios que apresentavam ao Senhor. Então, meus prezados, não era suficiente, quem sabe, somente apresentar ofertas com a mão, mas deviam apresentar ofertas vivas, ofertas de animais que eram trazidos e eram colocados sobre o altar, eram mortos então para o sacrifício. Aleluia. Nós, pede aqui Paulo, apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício que era apresentado no altar, depois que foi sacrificado, era oferecido ao Senhor, ninguém podia mais requerer de volta. Por quê? Era oferecido ao Senhor. Será que aquilo que nós oferecemos ao Senhor, estamos oferecendo de todo o coração? Ou será que muitas vezes não estamos requerendo de volta? Senhor, eu dei oferta, mas muitas vezes alguém quer controlar a sua oferta. O que fazem com a minha oferta? Quer, muitas vezes, até de volta. Mas se é que oferecemos ao Senhor, oferecemos como um culto a Deus. Aleluia! Que Deus nos ajude, que nós possamos oferecer tudo para Deus. Aqui nos diz, 2 Coríntios 6 e 16, até começando do versículo 14, nos fala sobre que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Diz mais: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos? Faz a pergunta. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. Aleluia. Pelo que saí do meio deles, do meio dos pecadores, não andar no mesmo caminho, nos mesmos atos que eles praticam. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Meus prezados, se nós reconhecemos que o Senhor é soberano e que Ele tem a primazia em nossa vida, devemos oferecer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Como disse, podemos até fazer muita coisa, mas será que tudo glorifica o Senhor? Será que tudo quando fazemos, o nome do Senhor é exaltado e glorificado? Veja o que diz o próprio Senhor lá em Mateus 7:21, quando diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. Quem faz a vontade de Deus, aleluia. E se olharmos aqui, a pessoa pode até argumentar e apresentar muitas coisas. Pode dizer: Senhor, mas nós fizemos tanto para ti, pois te servimos, fizemos tanto, até expulsamos demônio, curamos enfermos, mas o Senhor vai dizer: não vos conheço. Por quê? Porque não fez totalmente a vontade do Senhor. Se olharmos para a igreja de Éfeso, entre as 7 igrejas da Ásia Menor, conforme nos diz em Apocalipse, essa igreja tinha muitas boas qualidades, e às vezes até qualidades que faltam para nós. Mas, entre todas essas qualidades, de repente o Senhor diz: mas tenho contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Vai, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Caso contrário, Senhor, Ele iria apagar a lâmpada, iria, quem sabe, rejeitar. Mas o Senhor dá oportunidade, dá tempo para a pessoa se consertar. Aleluia. Tudo quanto fizemos, às vezes pode ser bom, mas tem coisa melhor. Se nós olharmos para aquela parábola que Jesus disse sobre a grande ceia, lá em Lucas, e Mateus fala também sobre as bodas. Mateus fala sobre o rei que celebrou as bodas de seu filho. Lucas fala da grande ceia. E ali nós vemos que foram feitos convites, e os servos saíram para convidar. E claro, o convite do rei devia ser honrado, devia ser obedecido. Mas veja que alguns deles colocaram alguns motivos para não ir para a ceia, para a festa, para as bodas. Um deles disse: olha, eu não posso ir, por quê? Eu comprei um campo e preciso ir lá vê-lo. É errado comprar um campo? Não, não é errado. Mas será que foi desculpa para não ir?
atender o convite do rei? Não. O rei não aceitou essa desculpa. Que se é que já comprou o campo, vai olhar outra hora. Vai escolher aquela hora. O outro disse, olha, eu também peço escusa porque eu comprei 5 juntas de boi e eu vou lá experimentá-los. Portanto, me haja por escusado, não posso ir. Imagine quando os servos vieram trazer essa notícia. Mais um me desobedecendo. É irado comprar as juntas de boi? Não. Tendo condições, compra. Mas já que comprou, tem que experimentar antes. Mas como já tinha comprado, por que não vai experimentar depois? E o terceiro, ele diz, olha, eu casei, não posso ir. Será que é errado casar? Não. E eu sempre digo o seguinte, até seria melhor, porque o convite era para o casal nessas alturas, e ele podia levar a sua esposa para o banquete, para as bodas, mas ele simplesmente rejeitou o convite do rei. Não posso ir. Será que você que casou, trabalho que você fazia antes, você continua fazendo o mesmo, até melhor, ou você diminuiu? Será que a tua esposa está sendo um impedimento? Ela agora pode te ajudar mais, e você melhorar o teu trabalho na obra do Senhor. E veja que o rei não aceitou a desculpa. E ele diz, olha, agora vocês vão, convido, e faça entrar quem puder, vai nos valados, e convida a todos, força-os a entrar. Porque aqueles primeiros que foram convidados, não são dignos de participar da ceia, ficarão de fora. Aleluia. Não era nada errado comprar um campo, comprar bois, casar, mas desprezaram o convite, não colocaram o convite do rei em primazia. Isso nos mostra quando nós rejeitamos aquilo que Deus exige de nós como primazia e nós deixamos em segundo plano, podemos também ser rejeitados. Que Deus nos guarde. Olhamos para o caso de Marta, né? Marta, quando Jesus foi na casa de Marta, Maria, e lá naquele dia, Jesus foi e aproveitou a oportunidade e estava explanando a palavra. E Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Mas Marta, certamente, preocupada, Jesus veio na nossa casa, vou fazer um bom almoço. E ele vai ficar muito contente. E ela estava numa correria. Daqui a pouco, certo, ela pensou, vai dar meio-dia e o almoço ainda não vai estar pronto. E Maria está lá. E ela foi reclamar para Jesus. Jesus, veja, Maria, como coisa, chama a atenção dela para me ajudar. Daqui a pouco já dá meio-dia e o almoço ainda não saiu. Marta, Marta, tu estás ansiosa com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. O que naquele momento era mais importante? Fazer almoço ou ficar aos pés de Jesus ouvindo a palavra? Com certeza, Jesus não ia ficar o dia todo lá pregando a palavra. Mas o momento de pregar a palavra era o momento de ficar ouvindo a palavra.
É o caso quando nós chegamos à casa do Senhor. Nós temos um horário aqui. Não vamos ficar sempre aqui, toda a hora da noite. Mas temos um horário de aqui ficar